Se a gente analisar ao longo da história dos últimos anos, lá em meados do século XVIII, quando a gente teve a primeira Revolução Industrial e todos os avanços que ocorreram desde então, hoje a gente vê um mundo totalmente diferente do que a gente tinha há alguns séculos. E o que a gente tem por vir? Como que a gente pode fazer alguma previsão dos cenários futuros e dos cenários para as empresas? Como elas podem se prevenir dos seus riscos? Hoje a gente tem o que a gente chama de mundo VUCA, ou VUCA, quando a gente fala em inglês. Cenários totalmente incertos e um mundo volátil. Então, como a gente pode se preparar para isso e no nosso dia a dia direcionar os nossos riscos e o nosso programa de compliance para essa nova realidade? Quais vão ser os novos modelos de negócio que vão surgir? A gente tem aí algumas chamadas organizações exponenciais que hoje revolucionam o mundo dos negócios. Como o compliance deve atuar nesse tipo de organização? E aí fica a dúvida. Como a gente pode se personalizar para atender esse tipo de segmento? Do que trata um risco corporativo, então? No seu significado literal, na sua tradução, ou vindo do latim, o risco significa ousar. Mas a gente tem algumas outras definições. Ele pode ser um evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma distribuição de probabilidades e ocorrência. Okay? E uma terceira definição trazida pela ISO 31000 é que ele é o efeito da incerteza nos nossos objetivos. O que isso significa? As empresas têm metas, têm funções a serem cumpridas. E o risco é o que pode fazer com que elas se desviem de atingir esse objetivo final. E algumas notas importantes da gente trazer. O risco nem sempre ele é uma situação ruim. Ele pode ser um risco positivo que te propicia uma oportunidade. Então, a gente precisa ponderar de que forma analisá-lo e tratá-lo. Então, o efeito trazido, esse conceito pela ISO, ele é um desvio em relação ao esperado, assim como o risco também é o efeito da incerteza nos seus objetivos. Então, como eu mencionei, ele pode ser positivo ou negativo e abordar, criar ou resultar em tanto oportunidades quanto ameaças. Os objetivos, eles podem possuir diferentes aspectos e categorias e podem ser aplicados também em diferentes níveis da organização. E o risco, ele normalmente é expresso em fontes de risco, que nós vamos ver adiante como um diagrama de causa e efeito. Então, o risco ele acaba sendo a consequência dos fatores que estão interferindo para que ele aconteça ou esteja inerente à realidade de uma empresa. Existe forma de eliminar um risco no meu dia a dia empresarial ou na minha vida? Não tem como a gente eliminar numa empresa, a menos que você feche as suas portas. O risco ele é inerente à sua atividade. O que a gente vai tentar fazer? É reduzir ou mitigar esses riscos conforme eles se apresentam no nosso dia a dia. O propósito da gestão e análise de riscos em uma empresa é a criação e a proteção do valor que ela tem, porque o risco ele sempre vai estar presente em qualquer atividade, ok? E o que o compliance tem de relação com o risco? Por definição e tradução, o compliance ele é o cumprimento de regras, normas, procedimentos que uma empresa tem tanto de dentro quanto de fora, leis, quanto os seus procedimentos internos. Então, nesse sentido, o compliance e o programa de compliance vão funcionar como uma ferramenta para a gente prevenir, detectar e responder a riscos. Então, eles são um meio que a gente tem para tentar fazer com que esses riscos não nos atinjam ou não nos desviem dos nossos objetivos de forma severa ou imprevista. A gente faz uma analogia do risco como uma árvore, A análise de riscos sendo as raízes de uma árvore dentro de um programa de compliance, porque é o que dá sustentação para tudo que vai ser desenvolvido em seguida, para as políticas, o código de conduta, os procedimentos e os próprios treinamentos. Então, tudo isso ele tem que ser feito de acordo com o contexto que você levantou lá atrás e com o que você está projetando de que possa vir a acontecer para o futuro. Então, não adianta a gente pensar que o programa de compliance ou a análise de riscos se assemelha de uma realidade para outra. O programa ele justamente se difere porque a análise traz riscos diferentes dependendo do contexto de cada organização. Então, a gente tem que ter essa coluna, essa espinha dorsal muito bem alicerçada, para que os nossos desdobramentos ou os galhos das nossas árvores estejam fortes o suficiente nas suas raízes para que tenham sustentação e se desenvolvam com eficácia dentro de uma empresa.